Boa noite a todos os queridos amigos de doutrina, a todos que nos acompanham nesse encontro fraterno. O tema dessa noite é Tudo posso, mas nem tudo me convém. Uma fala que aparece na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde é dito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Essa frase representa uma síntese muito profunda da lógica espírita, da ideia de semeadura e colheita e da importância de nosso protagonismo e escolhas em nossa condição de espíritos em edificação. Além de enfatizar as leis de Deus às quais estamos sujeitos, essa frase nos remete invariavelmente a três elementos ou ideias muito presentes nas reflexões espíritas, e também em sua base como ciência e, sobretudo, como filosofia e religião, sendo elas a liberdade, o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. O tudo posso reafirma nosso livre-arbítrio, e o nem tudo me convém reafirma nosso compromisso diante de escolhas que edifiquem a nossa moral. Não é porque eu posso que eu devo. Logicamente, algumas escolhas estão ao nosso alcance, e algumas opções podem seduzir os nossos sentidos ao nos prometer algum tipo de prazer, porém cobrando para tal um custo demasiadamente elevado, representando escolhas que poderão trazer consequências negativas com as quais teremos que arcar. Somos livres para escolher, diante daquilo que está ao nosso alcance, mas precisamos nos responsabilizar pelas consequências de nossas escolhas. Por isso, é necessário termos muita prudência. Tudo posso, mas nem tudo me convém, porque nem tudo edifica. O livre-arbítrio é uma lei, ligada diretamente à lei de causa e efeito. Por causa dessa ligação, o livre-arbítrio garante nossa liberdade de escolha, ao mesmo tempo que impõe que nos responsabilizemos pelas consequências daquilo que foi escolhido. É a ideia de que somos livres para semear, mas somente podemos colher aquilo que foi plantado. Isso significa que a lei de causa e efeito coloca em nossas escolhas uma delimitação. E aqui precisamos de uma certa maturidade ao considerar o que é livre-arbítrio e o que é liberdade, ou até nos questionar se somos realmente livres ou até que ponto somos livres. Porque se nós nos limitarmos a uma reflexão romanceada, hedonista ou materialista de liberdade, seremos induzidos ao erro e poderemos, a partir disso, nos comprometer. A liberdade em nosso atual estágio de evolução está restrita ao pensamento, porque em nossa prática cotidiana somos limitados pelo corpo físico, pelas imposições sociais, por nossas emoções desequilibradas, pelas leis do mundo físico e, claro, também pelas leis divinas, pelas leis universais a quais estamos sujeitos e ainda pelas nossas próprias escolhas, dentro da lógica de causa e efeito. Precisamos, portanto, considerar que liberdade não é fazer tudo o que eu quero. Até porque isso não é possível. Eu só poderia fazer tudo o que eu quero se eu fosse a única criatura do universo. A partir do momento que nós vivemos em coletividade, o que eu faço reflete no outro. Então, automaticamente, minha escolha implica na liberdade do outro, que pode não querer o mesmo que eu.
Então percebam que liberdade não é algo ilimitado, porque como criatura eu não posso fazer o que contraria as leis universais do Criador. Eu não posso escolher, por exemplo, progredir ou não, ou escolher deixar de estar sujeito à lei de causa e efeito. Essas são condições que nos regem como regra e que não podemos simplesmente negar. E também é claro que liberdade não é fazer tudo o que se quer, uma ideia recorrente no hedonismo. Porque ninguém faz tudo o que quer, mas sim liberdade é fazer com sabedoria aquilo que nos cabe, de acordo com as opções que a vida nos proporcionou. Portanto, liberdade não é achar que tudo está ao meu alcance, mas sim ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, por exemplo, eu não sou livre, eu sou escravo. Ser livre é ter autonomia espiritual, moral, para fazer com responsabilidade aquilo que precisa ser feito, de acordo com as opções que a vida me deu, como consequência de escolhas que eu já fiz em algum momento da caminhada. Não podemos tudo. Podemos escolher, e isso nos é garantido pelo livre-arbítrio, entre as possibilidades disponíveis, lembrando e reforçando que as opções possíveis foram delimitadas por nós, a partir de escolhas prévias que nós já fizemos, por consequência da aplicação da lei de causa e efeito. Nós delimitamos nossas possibilidades. O livre-arbítrio está ligado à lei de causa e efeito, como vimos. E a lei de causa e efeito garante as nossas escolhas ao mesmo tempo em que as condiciona. Como as nossas existências são solidárias, e por conta de serem regidas pelas leis universais, a nossa colheita e as sementes que temos dependem daquilo que já plantamos. Isso significa que as nossas escolhas vão se limitando na medida em que a gente age. Se as nossas existências são solidárias, o que eu estou vivendo hoje e as escolhas que eu posso fazer hoje, diante das possibilidades que eu tenho, foram delimitadas por escolhas que eu fiz no passado, nesta reencarnação ou em outra. Da mesma forma que as minhas escolhas e ações de agora estão definindo as possibilidades que eu terei no futuro. Pode parecer estranho, mas precisamos considerar que liberdade limita. A liberdade é um bem que se esgota na medida em que usamos, porque escolher também significa deixar algo para trás. Quanto mais da minha liberdade eu uso, menos liberdade me sobra, porque a liberdade se esgota na medida em que é desfrutada. Por mais que soe contraditório, no fundo, a liberdade limita. De certa forma, a liberdade nos prende, porque no exercício do livre-arbítrio, na medida em que escolhemos, pela lei de causa e efeito, ficamos ligados às consequências de cada decisão e aos seus desdobramentos. Voltando à nossa frase tema, tudo posso, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Se a partir de uma visão materialista eu me lanço à ideia de uma liberdade irresponsável e me dedico à busca de prazer, me entregando, por exemplo, ao mal, no fundo eu perco a minha liberdade, porque me torno escravo do mal que escolhi. Muitas vezes achamos que liberdade é coragem para se lançar no abismo do desejo. E em nome da liberdade saímos arrombando portas
para desfrutar de coisas que não estavam ao nosso alcance. E na busca pelo prazer, não percebemos que muitas vezes a resignação é mais importante que a coragem de arrombar portas. E que algumas portas foram sabiamente fechadas por Deus para a nossa edificação, ou fechadas por nós como frutos ou consequências de decisões ou atitudes do passado. Portanto, nossa liberdade se concretiza quando, diante das possibilidades, podemos, inclusive, dizer não àquilo que desejamos e dizer sim àquilo que nos edifica. Somos livres quando exercemos nossa responsabilidade e nos tornamos capazes de edificar nossa morada sobre a rocha do Evangelho, lançando luz em um futuro que nos reserva o melhor por vir. Tudo posso, diante do que me é apresentado, e sou livre para fazer a melhor escolha, considerando meu papel de servo nas vinhas do Pai. Que sejamos, então, prudentes, servos vigilantes e fiéis. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.